O governo interliga bases e permite cruzamento de dados biométricos. Cadastro base começa com CPF. Plano é incluir também dados sensíveis. Bolsonaro vai marcar o gado de vez. O presidente Jair Bolsonaro instituiu nesta quinta-feira, 10, por meio de decreto, o Cadastro Base do Cidadão, composto por uma base integradora de dados pessoais de todos os brasileiros. O objetivo é regulamentar o compartilhamento de dados entre diferentes esferas do governo. De acordo com o texto, essa base terá, inicialmente, dados biográficos relacionados ao CPF, como nome, data de nascimento, sexo e filiação. Depois, será acrescida de outras bases temáticas, que incluem dados biométricos. Elas ficarão vinculadas ao CPF. Medidas para a desburocratização no fluxo de dados entre entes públicos eram aguardadas no governo Bolsonaro. Desde seu primeiro pronunciamento como ministro da Economia, Paulo Guedes citou o termo GovTech, que define governos que digitalizaram o serviço público. Do ponto de vista de privacidade, o decreto pegou especialistas e advogados de surpresa. Eles criticam a falta de clareza na redação do texto e o uso de nomenclaturas que não aparecem em outras legislações que versam sobre proteção de dados. Afirmam que a estratégia tira o poder do cidadão sobre suas informações e vai na contramão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto de 2020. Presidente da República, Jair Bolsonaro. Decreto cria base integrada de dados pessoais. Presidente da República, Jair Bolsonaro. Decreto cria base integrada de dados pessoais. Alan Santos/PR. No decreto, o governo define como base integradora uma base de dados que reúne atributos biográficos ou biométricos das bases temáticas. Atributos biométricos, segundo o texto, são características como a palma da mão, as digitais, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar. O cadastro base será interoperável, o que significa que diferentes órgãos da República poderão compartilhar os dados. Segundo o decreto, o objetivo é orientar a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas, aumentar a eficiência das operações internas da administração pública, entre outros. O compartilhamento dos dados será categorizado por 3 níveis. Na prática, dados biométricos não estarão automaticamente livres a qualquer ministério ou órgão. Haverá o compartilhamento amplo, dados públicos que não estão sujeitos à restrição de acesso, o restrito, dados protegidos por sigilo, e o específico, dados protegidos por sigilo com concessão de acesso a entidades específicas. Caberá a um comitê de governança, formado apenas por 7 representantes do governo, gerenciar o fluxo dos dados. Não há membros da academia, do mercado ou da sociedade civil no conselho. Especialistas poderão ser ouvidos, mas sem poder de voto. O comitê é composto por servidores do Ministério da Economia, da Casa Civil, da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União e do Instituto Nacional do Seguro Social. O decreto diz que a informação do Estado será compartilhada da forma mais ampla possível, observadas as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicações e o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para o advogado André Jacheta, sócio do escritório Pinheiro Neto, a simplificação do serviço público e a melhora da qualidade dos dados são iniciativas positivas, mas precisam vir acompanhadas de proteção legal explícita. É finalidade desejável para a administração pública a possibilidade de acessar serviços sem precisar se cadastrar em todos eles, diz. Ele ressalta que a interoperabilidade proposta só será legal se as entidades fizerem a coleta obedecendo princípios da LGPD. Não é escrever uma nova história, acrescenta. Governos tomam medidas do tipo para dar eficiência à prestação de serviço ou aumentar a vigilância, ou para os 2 casos, como na China. Se bem empregada, uma estratégia de compartilhamento de dados pode evitar a concessão de Bolsa Família ou de seguro-desemprego a quem não se enquadra no auxílio. Soluções do tipo também reduzem o gasto do Estado. Para Ronaldo Lemos, professor da Universidade de Colômbia e colunista da Folha, a iniciativa foi no lado contrário.
Na sua interpretação, ela potencialmente viola a Constituição, que defende a privacidade, e a futura LGPD. Compartilhamento entre ministérios terá 3 níveis: amplo, dispensa, autorização prévia, restrito. A ser estabelecido por regras de um comitê gestor. Órgãos do governo deverão seguir regras de sigilo. Dados poderão ser retransmitidos com outros órgãos que comprovem necessidade de acesso específico. Seguem as regras do compartilhamento restrito, mas não podem ser retransmitidos. Cria-se decreto de compartilhamento de dados, mas para quê? Não está claro que é para melhorar serviço público. O cidadão não tem decisão nenhuma, ele perde a agência e o controle sobre todos os seus dados, que passam a ser do Estado, diz. O advogado critica a falta de clareza sobre como os dados serão protegidos na administração pública. No setor privado, a previsão é de R$ 50 milhões de multa por infração. O fracasso da RENAPE, Registro Nacional de Pessoas Naturais, nos levou à criação de múltiplos cadastros administrativos e, desde que se percebeu quanto isso é ineficiente, vem-se tentando integrar os cadastros. Hoje, vemos nascer a mais recente tentativa em países líderes na digitalização, como Estônia e a Índia. Foram criadas plataformas de serviço público com identidade digital e unificação de serviço, mas é o cidadão quem controla quais órgãos têm acesso aos dados. No caso brasileiro, se o Ministério da Saúde quiser um dado da Previdência, fica a seu critério decidir. A China tem uma evolução parecida no regime de governança de dados. Inclusive a criação de um comitê que estabelece o que vai e o que não vai ser compartilhado. A diferença é que, em 2004, eles instituíram a confidencialidade do cartão de informação, então não são dados públicos, diz Yasodhara Cordova, especialista em governo digital e ligada a centros de estudo da Universidade de Harvard. O decreto do governo não autoriza novos tipos de coleta e nem se propõe a começar a captar sem finalidade o movimento das pessoas nas ruas, o tamanho do rosto e a íris do olho. A LGPD é encarregada de definir as regras para essa coleta, que valem também para o poder público. A Secretaria da Desburocratização, do Ministério da Economia, responsável pela atividade, não respondeu às perguntas da reportagem sobre o cadastro e os aspectos técnicos de sua implementação. O decreto passa a valer a partir da data da publicação. O governo cria cadastro base do cidadão sem especificar como. Decreto diz que cadastro será composto por uma base integradora em primeiro momento. Serão dados biográficos, número de inscrição no CPF, situação cadastral no CPF. Nome completo. Nome social, data de nascimento, sexo. Filiação, nacionalidade, naturalidade, estado civil, grupo familiar. Endereço, vínculo empregatício, indicador de óbito, data de óbito em momento posterior, serão dados biométricos. Palma. Digitais. Retina. Íris. Formato do rosto. Voz. Maneira de andar. A legislação também cita dados cadastrais. CNPJ, NIS, Identificação Social, PIS. PASESP, título de eleitor. Razão social e CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, dados públicos relativos à pessoa jurídica ou à empresa individual. Agora o gado vai ser marcado de vez. Adaptação da matéria Canal Viajante 0.